Fala galera, tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Estou aqui hoje para falar de um assunto bem legal, bem interessante, um assunto que tem um viés de evolução, tá aqui minha camisetinha, assunto de evolução, mas com uma conotação com um pezinho na área de botânica e com um pezinho na área de zoologia. Eu estou aqui para falar dos primeiros vertebrados que conquistaram definitivamente o ambiente terrestre e as primeiras plantas como grupo, né, que também conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. E aí, você sabe que grupos são esses? Sabe? Vamos começar pelos animais. Quais foram os primeiros vertebrados a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre? Resposta correta, quem disse répteis. Aí, ó que frase. Os répteis foram os primeiros vertebrados a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre. Quando a gente usa essa expressão definitivamente, o que isso significa? Que ele não tem mais motivo para ter o seu habitat pautado em ambiente com extrema umidade. Ele já pode se libertar desse ambiente úmido, né? Então, para poder começar, eu coloquei aqui alguns exemplos de répteis, né? O famoso dragão de Komodo, animal extremamente exótico, encontrado na Indonésia, morde as suas presas, saliva com muita bactéria. Essa bactéria entra na corrente sanguínea da presa, deixa a presa doente, febril. Quando a presa não consegue mais se locomover, ele chega e começa a devorar a presa. Um animal muito exótico. Coloquei aqui um lagarto, coloquei aqui para vocês uma cobrinha, tudo exemplo de répteis. Olha lá, coloquei aqui um jabuti, poderia ter colocado uma tartaruga, um cágado. Coloquei aqui um jacaré, um crocodilo na verdade, né? O jacaré é um pouco menor, poderia ter colocado um gavial, que é um réptil que você encontra na Índia, muito exótico também. E aí, eu fiz uma lista, gente. Se o cara perguntar, professor, por que os répteis foram os primeiros vertebrados a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre? Então eu fiz uma lista de características. Primeira, dá uma olhada aqui, possuem a pele completamente impermeável. Elas têm uma abundância de queratinização. Muita queratina na superfície. Essa queratina, além de dar uma proteção física com relação ao atrito, o animal fica muitas vezes rastejante no solo, essa queratina não deixa a água sair pelo corpo do animal. Então o animal não tem esse risco de sofrer uma desidratação pela pele. Esse seria um primeiro ponto. Respiração 100% pulmonar. Os répteis são conhecidos por serem animais que vão para o ambiente terrestre, evoluem o pulmão e o pulmão consegue captar 100% do oxigênio que o animal necessita para poder fazer respiração. Então, um atributo super importante para que esse vertebrado possa conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Um outro atributo, dá uma olhada aí, principal excreta nitrogenada, ácido úrico. Ácido úrico, além de ser pouco tóxico, tem baixa solubilidade. Então, o que acontece? O animal perde ácido úrico sem, com isso, ter que perder água. Diferente da amônia, diferente da ureia, que para você eliminar do corpo tem que sair água junto. O ácido úrico quase que sai um pó, né? Muito pouquinho de água que acaba saindo. E aí, dá uma olhada aqui, reprodução. O quesito reprodução, gente, fecundação interna, eu não preciso de água para fecundação, e um ovo apropriado para desenvolvimento embrionário em ambiente terrestre. Como é que é esse ovo? Ele tem uma casca calcária para dar uma proteção e, além disso, apresenta todos os anexos embrionários. Você, dá uma olhadinha no ovo. Além da casquinha calcária que eu coloquei aqui para você, olha lá, a casca aqui, nós temos, o saco vitelínico, que é um anexo embrionário que tem a ver com a nutrição do animal e com a produção das primeiras células sanguíneas. O alimento fica guardadinho aqui para entrar no corpo do embrião. O embriãozinho está aqui em vermelho, né? Nós temos o alantoide, que é um local onde o animal vai jogando excreta. Nós temos, gente, esse aqui você guarda, porque esse aqui é muito importante, âmnion. Âmnion é essa membraninha que está envolvendo o animal. E essa membraninha produz o líquido amniótico. O líquido amniótico é o líquido que fica em volta do embriãozinho para, além de dar proteção contra choque mecânico e proteção contra micro-organismos, não deixa o embrião fazer aderência na casca e o mais importante, o ambiente é um ambiente terrestre e o embrião corre um risco de sofrer desidratação. Para que isso não aconteça, o líquido amniótico protege contra a desidratação.
Na minha opinião, esse aqui é o anexo embrionário mais importante. É onde o vestibular mais vai buscar, né? Criar esse ambiente aquoso fora do ambiente do ciclo ou fora do ambiente marinho. Você vê só? E depois nós temos o córion. O córion é esse anexo que eu coloquei aqui, essa membrana que passa aqui por fora e vai dar uma proteção a mais, né? Tá aí, ó. Vai dar uma proteção a mais. Lembrando que a junção do córion com o alantoide aqui, ó, forma o alantocórion, e o alantocórion é por onde o oxigênio entra no embrião e por onde o gás carbônico sai. E é pelo alantocórion que eu consigo mobilizar o cálcio da casca do ovo e trazer o cálcio para poder colocar no corpinho do embrião para ele poder formar o seu esqueleto. Você fala, professor, mas que é isso? Como é que pode uma estrutura como um ovo ter tanta coisa legal? Olha quanta coisa que surge para permitir com que os répteis possam se desenvolver fora do ambiente aquático. Tá certo? Então, gente, olha só, para fechar, principais adaptações dos répteis à vida terrestre, ó, respiração 100% pulmonar, um ovinho muito bem estruturado com todos os anexos, uma pele muito grossa e queratinizada para não deixar a água sair, e a excreta principal é o ácido úrico. Por tudo isso, o réptil é o nosso campeão quando o assunto é a adaptação de um vertebrado a um ambiente terrestre. Fechou? E vamos vir para a área da botânica. Isso existe no mundo vegetal? Opa, se existe. Isso que você viu falando dos répteis, quando a gente está dando aula de planta, quem faz isso são as gimnospermas. Ó, as gimnospermas foram os primeiros vegetais a conquistar definitivamente o ambiente terrestre. E aí, o que eu preciso fazer? Te apresentar. Eu acho que você deve conhecer várias gimnospermas aí, mas eu vou te apresentar e eu tenho que triar o que a gimnosperma tem, o que surge na gimnosperma que permite a planta se adaptar bem ao ambiente terrestre. Bom, primeiro, o nosso famoso pinheiro do Paraná, Araucária angustifolha, planta linda, maravilhosa, formando a mata de araucária no sul do Brasil. Nós temos aqui, ó, esse vegetal, ginkgo biloba. E geralmente o aluno, quando vê uma planta como essa, acha que é angiosperma, né? Porque gimnosperma, na cabeça da maioria das pessoas, é só pinheiro, né? É lógico que todo pinheiro é uma gimnosperma, né? Um pinheiro europeu, uma sequoia, uma cipreste, mas a ginkgo biloba é uma planta que tem se mostrado muito alternativa para muitos problemas de saúde. Hoje se vende muito extrato de ginkgo biloba e é uma planta que vem aparecendo no vestibular com uma certa frequência e não tem o aspecto de pinheiro, né? Nós temos essas plantas aqui que são as cicas, muito usado em paisagismo aqui no Brasil, tá aí. Eu coloquei aqui também essa planta Welwitschia mirabilis. Isso é uma planta que aparece em região desértica, deserto da Namíbia tem. E na verdade aqui são duas folhas que acabam se partindo por conta de um pouquinho de desidratação e acaba aparecendo que tem muitas folhas, né? E ela tem uns cones aqui assim, que ela produz, e o caule dela, a raiz, cresce para baixo, cresce, né, para o fundo, vai em direção à areia, não vai para cima. Então é uma planta muito exótica, né? Uma planta para não ficar só no mundo dos pinheiros, tá certo? Então veja, por que eu estou dando essa gama toda de exemplos para vocês? Porque são plantas que não são mais encontradas somente em ambiente úmido. Diferente de uma briófita, de uma pteridófita, que são plantas que vêm antes da gimnosperma, essa planta, ela corta o cordão umbilical com relação à água. Ela não tem essa necessidade de água tão abundante para poder se desenvolver. A não ser a água que ela vai usar fisiologicamente falando, que isso aí ninguém se libertou, né? Bom, veja, dá uma olhada. Uma característica extremamente importante você não pode esquecer. Essas plantas não dependem de água para a fecundação. Essas plantas criam alguns artifícios como o famoso grão de pólen, que é uma estrutura que eu vou te mostrar, que ele vai sair de um dado local e vai para um outro via vento. Nós usamos o vento para poder transportar o grão de pólen. Você percebe até dois saquinhos aéreos que ele tem na lateral para poder ficar bem levinho, com uma superfície de contato ampla e o vento poder carregar com facilidade. Tá aí, ó. Olha lá.
o vento é fundamental na reprodução da planta. Nós chamamos esse transporte de grão de pólen feito pelo vento de anemofilia. E a planta é sinfonógama. O que é sinfonógama? Esse grão de pólen, caindo no local certo, ele cresce e se transforma num tubo polínico. O tubo polínico ele vai até o gameta feminino. E esses núcleos que você está vendo escorregando, um deles vai fazer fecundação. Quer dizer, eu não tenho necessidade de água para fazer fecundação. Você perceba que a água ela não aparece nem no transporte do grão de pólen e nem para que a fecundação aconteça. Quem já estudou Bryophyta e Pteridóphyta sabe que a água é fundamental porque tem um gameta que nada até o gameta feminino. O gameta masculino, chamado anterozoide, ele nada. A água é fundamental. Aqui a água não é importante. A reprodução consegue proceder sem a necessidade de água, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu peguei um pinheiro, eu peguei essa estrutura mais globulosa aqui, ó, que a gente chama de cone feminino, ou estróbilo feminino, ou megastróbilo, ó. Você já deve ter visto isso, ó. Tem muita gente que acaba tirando para poder fazer enfeite em árvore de Natal e tudo mais. Isso aqui é uma estrutura feminina, gente, feminina. E essa aqui, ó, menorzinha, cone masculino, estróbilo masculino, microstróbilo, é essa estrutura menor. Olha lá. Sabe o que vai acontecer? Ó, o grão de pólen é produzido no microstróbilo, na parte menor, e ele tem que cair nessa parte maior aqui, ó. Ele tem que vir voando e cair aqui. Olha lá a anemofilia, ó. Transporte do grão de pólen feito pelo vento. Tá vendo esses pontinhos? É para representar o grão de pólen. Olha ele vindo voando. Olha por onde ele tem que entrar aqui, ó. Essa estrutura que eu estou mostrando aqui para você, essa estrutura é uma estrutura que está aqui, ó. Ó, é um aumento, ó, dessa região. Você tá vendo o grão de pólen caindo? Aí você tá vendo ele virando o tubo polínico? Ó, isso aqui é um tubo polínico, ó. Você tá vendo os dois núcleos? Um dos núcleos vai fecundar o gameta feminino. Ó, o gameta feminino aqui chama-se oosfera. Eu tenho fecundação sem a necessidade de água. Gente, isso é um salto evolutivo extraordinário. Isso foi conseguido pelas gimnospermas. As angiospermas, que são plantas que vêm depois da gimno, continuam com essa característica evolutiva. Continuam com grão de pólen, continuam com tubo polínico, mas quem trouxe isso para o mundo das plantas foram as gimnospermas. Isso é algo muito importante, por isso que quando você pega... eu quero encontrar gimnosperma em grande quantidade. É clima o quê? Clima temperado. O clima temperado tem muito vento. O vento faz parte da paisagem, faz parte das características abióticas do local e é fundamental para poder transportar o grão de pólen. Convenhamos, não é fácil o grão de pólen cair exatamente nesse local. Você precisa de uma grande quantidade de grão de pólen e de muito vento, né? Então tá aí. E, olha lá, são espermatófitas, as primeiras plantas a terem grão de pólen, as primeiras plantas a terem tubo polínico, a gente chama a planta de sinfonógama, o tubo polínico parece um sifãozinho. Você viu o nome que eu coloquei aqui para você? Hã? Ó, tubo polínico, ó a planta aqui, ó, sinfonógama, você não pode esquecer, tá? Quando fala sinfonógama é porque tem um tubo polínico formado. E a planta tem que proteger um embriãozinho. Quando ocorre a fecundação, eu não posso deixar o embrião exposto, né? E aí eu tenho a formação de semente. Olha aí a semente. A semente aparece, ela tem uma casca, né? A gente chama aqui de casca ou tegumento. Aqui tem uma foto. Dentro existe um alimento que a gente chama de endosperma primário, é o alimento que o embrião vai utilizar. E isso que tem amarelinho é o embriãozinho. E isso caindo no solo da condição do embrião poder sobreviver durante muitos meses em condições adversas. De repente a semente cai no solo e não tem água para fazer germinação, de repente está muito frio, o embriãozinho fica aí. Você tem uma condição ideal para ele poder sobreviver. Antes da gimnosperma, em Bryophyta e Pteridóphyta, isso não existia. O embrião morria com muita facilidade. E agora com semente o embrião passa a ter uma maior probabilidade de sobrevivência, você está entendendo? Semente do pinheiro do Paraná, que é essa que está aqui, é o pinhão. Não sei se você já experimentou, vale a pena um dia que você estiver no mercado aí, não é? Se você não é da região sul, final de ano geralmente tem, compra e pelo menos experimenta, né? Acho que você vai gostar. E dá uma olhada. Sabe o que é essa expressão, zoocoria? Você passa a ter animais. No sul nós temos a famosa gralha azul. Olha o pinhão na boquinha dela, né? No biquinho. A gralha come pinhão.
Só que além de comer, ela pega muitos pinhões e ela enterra para que quando faltar pinhão ela possa desenterrar e comer, ter o que comer. E muitas vezes ela esquece onde ela colocou todos os pinhões e ao chover ele germina, tá? O esquilo também faz muito isso, ó. Aqui tem um esquilo que também aí tá com uma semente de gimnosperma e ele também acaba enterrando, deixando cair alguns e esses pinhões, essas sementes, acabam depois germinando. Então nós temos os animais que vão facilitar a dispersão de semente no ambiente. E aí isso nós chamamos de zoocoria. Você fala, puta merda, professor, você vê, a gimnosperma tem grão de pólen, tem tubo polínico, criou com isso independência de água para fazer fecundação, ainda trouxe a semente, possibilita uma maior chance de sobrevivência para o embrião, atrai animais para poder dispersar essa semente e com tudo isso acaba conquistando definitivamente o ambiente terrestre. Essa era a dica que eu tinha para te dar hoje. Tenho certeza absoluta que ela vai ser muito útil para você. E se você tem algum amigo, é vestibulando, indique o vídeo, deixe o seu like. Vou ficar muito feliz com isso. Continuar gravando aulas para poder te ajudar, tá bom? Dúvida? Recorra a nós. Estamos aqui, estamos juntos. Sabemos que a sua caminhada não é fácil. Tá joia? Forte abraço para vocês e até a próxima dica. Valeu, galera!